Bom, e para falar sobre a sucessão no trono da realeza britânica, a gente recebe aqui no Visão CNN o cônsul-geral do Reino Unido no Rio de Janeiro, Anju Nourani, para nos dar essa entrevista. Boa tarde, obrigado por você ter aceitado nosso convite. Sabe, Luciana, que estava me dizendo aqui, o cônsul, que ali onde Denise Odorici estava, que ele nasceu em Windsor também, né? Quer dizer, essas imagens todas são muito próximas dele, não é isso, cônsul? Boa tarde. Boa tarde. O senhor nasceu em Windsor, não foi? Exatamente. Então, eu quis dizer justamente assim, na verdade, olhando essas imagens de Windsor, me lembra bastante do meu tempo na infância, lá no Windsor, sempre próximo da família real e sempre próximo do castelo de Windsor, que é onde ela vai no final dessa viagem. Bom, eu gostaria de aproveitar que, além de dizer que nós teremos a participação do nosso repórter em Brasília, Pedro Nogueira, nessa entrevista, já ele vai aparecer, cônsul. Eu gostaria de perguntar sobre a presença feminina no Reino Unido, porque a gente teve de longa data, então, uma mulher liderando o Estado, né, a rainha, durante 70 anos, e pós isso nós tivemos ainda 3 mulheres, agora a terceira, liderando o governo também. A gente tem uma discussão de gênero muito intensa no mundo nesse momento. O senhor deve ter acompanhado também essa mesma discussão aqui no Brasil, a ausência das mulheres nesses espaços de poder. O senhor acha que o fato de ter uma monarca de longa data facilitou a ida das mulheres ao governo também? E o senhor acha que agora o fato de ter um homem governando o Estado e toda a linha sucessória dele também serem homens, pode dificultar esse legado de mulheres no poder? Bom, eu não diria que pode dificultar. Na verdade, eu concordo totalmente com o início do seu comentário. É importante reconhecer essa liderança feminina que a gente tinha durante bastante tempo, 70 anos. Né? E agora que a gente tem uma primeira-ministra feminina também, acho que um dos legados, a gente está pensando agora dos legados da rainha. Um dos legados aqui que é importante é pensar nesse tema de tolerância e de diversidade. É uma coisa que ela deixou para nós e que a gente tem que manter e acrescentar ainda mais no futuro. Bom, o senhor é um diplomata. Eu imagino que o embaixador, um cônsul, o serviço que está à disposição dos senhores, fiquem muito atentos ao que diz, por exemplo, no caso a rainha, suas sinalizações, agora o rei também, porque é um trabalho, acima de tudo, de diplomacia, né? Qual é a marca que o senhor diria mais forte da rainha, que agora, com a sua morte, passará a responsabilidade, claro, para o príncipe Charles III? Então, eu acho que tem 3 marcas aqui bastante importantes da rainha que vai passar para o rei no futuro, que são importantíssimos para nós como diplomatas. Um é esse tema de curiosidade, de conhecer o mundo, de conhecer pessoas, de entender pessoas e para criar pontes entre culturas. A segunda coisa é essa continuidade. Ela representou e ele vai representar a nação, o Estado. É importantíssimo para mim e para nós pensar nessa continuidade entre governos no futuro. E a terceira coisa é essa coisa que ela fez bastante, que é para melhorar o mundo. Ela sempre trabalhava no serviço público. E esse jeito, esse tema de serviço público para nós é ainda mais importante agora e vai ser mais importante no futuro. Cônsul, quem participa dessa entrevista também é o nosso vice-presidente Américo Martins. Américo. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado por atender ao nosso convite, cônsul. Eu gostaria de falar um pouco de meio ambiente. O rei Carlos III é muito interessado nesse tema. Ele já falou muito sobre mudanças climáticas, por exemplo, e mesmo independente dele, isso já é uma prioridade do governo britânico, já há alguns anos. Provavelmente vai ser uma prioridade ainda maior, claro, com o apoio do rei. Como o governo britânico pretende lidar com os problemas brasileiros com relação ao meio ambiente? Então,
Primeiramente, eu concordo totalmente com a primeira parte da sua pergunta. Ou seja, eu lembro quando o agora rei, Charles III, chegou ao Brasil em 2009. Ele chegou ao Rio, depois ele foi para Brasília e depois para a região amazônica. E para ele, esses temas de sustentabilidade, do meio ambiente, da mudança climática, são temas bastante importantes. Agora, pensando no governo, porque são diferentes, né? O rei, ele representa o Estado e a primeira-ministra representa o governo. Acho que para nós é sumamente importante essa pauta de mudança climática. Era e sempre vai ser. A gente é agora os presidentes de COP26. A gente cuida bastante desses temas de transição energética, de manutenção das florestas, etc. Em todo o mundo, especialmente com parceiros tão grandes, tão importantes, tão impactantes como o Brasil. Ainda com relação ao meio ambiente, o senhor lembrou muito bem, quer dizer, o príncipe Charles III, como disse muito bem de forma abrasileirada e no português, né, o Américo Carlos III, ele é um chefe de Estado, mas o senhor também segue orientações do governo e esta sintonia ela é fundamental. Haverá exatamente alguma diferença entre ações de governo com relação ao tocante do meio ambiente com o governo brasileiro e um chefe de Estado, um rei com a dimensão que ele tem, que tudo que ele diz repercute? Acho que, na verdade, o interessante aqui é pensar como que a gente pode, no futuro, acrescentar ainda mais essa relação que a gente tem entre os países. O país do Brasil e o país do Reino Unido. Eu acho que é importante para melhorar o mundo no futuro, especialmente nessa pauta de mudança climática, porque o Brasil tem um peso tão importante nesses debates mundiais. Então, eu acho que, de qualquer maneira, seja o que for no futuro, o importante para nós é buscar oportunidades para aprofundar ainda mais essa relação, porque esse tema de mudança climática vai impactar todos nós no futuro. Queria chamar também o nosso repórter Pedro Nogueira, também em Brasília, que vai participar com a gente. Pedro. Boa tarde, Anjum. Primeiramente, meus sentimentos a você e ao seu país pela perda de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. A minha pergunta tem a ver com o significado da monarquia para as próximas gerações, para as gerações mais novas e, inclusive, como é que a perda de Elizabeth II impacta nesse aspecto. A gente viu ontem, na mídia britânica, muito amor e muita comoção, em geral, pela perda da rainha. No entanto, nós vimos também algumas pessoas mais jovens ali com menos envolvimento, um pouco de indiferença, às vezes, sobre esse assunto. Você acha, Anjum, que o rei Charles III tem aí um desafio de manter esse vínculo com o povo britânico através das gerações ainda vivo? É uma boa pergunta, Pedro. Muito obrigado. Acho que, na verdade, ele tem esse desafio, ele vai fazer esse desafio. Sabe por quê? Na nossa longa história, a gente tem bastante reis e rainhas, né? E o importante para qualquer deles ou delas é manter essa conexão com a população. É algo que fez, por exemplo, a rainha bastante bem durante o tempo, mas é difícil porque os tempos mudam, as gerações mudam, etc. Então, eu acho que isso vai acontecer nos próximos dias, nesse período de luto, e depois, nos próximos meses, com a coroação dele, com depois os primeiros eventos dele. E além disso, uma coisa importante, que ele não é desconhecido, ou seja, a gente conhece bem ele, a gente conhece como ele funciona, quais são os temas importantes, prioritários para ele. Então, acho que esse tema de conexão com o público vai ser ainda mais forte no futuro. Cônsul, quem vai agora participar também dessa nossa entrevista, tem até uma pergunta para o senhor também, é Lorival Santana, que acompanha todos esses movimentos internacionais, nosso analista especializado justamente nesta área. Lorival, boa tarde. Boa tarde, Cônsul. Eu vou voltar para a questão ambiental, mas de um outro ângulo, de um ângulo institucional. Quando ele era príncipe, o Charles disse numa entrevista que ele mudaria completamente de atitude quando se tornasse rei, que ele não faria declarações políticas, posicionamentos como ele fazia como
príncipe. No entanto, na COP26 em Glasgow no ano passado, naquele vídeo gravado pela rainha, ela disse que se orgulhava muito da atuação do filho Charles e do neto William com relação ao meio ambiente, e lembrou até que o marido dela, o Philip, também era muito preocupado com essa questão. Já que o meio ambiente é uma questão existencial, talvez acima até de uma questão de posicionamento político e ideológico, o senhor acha que o rei terá liberdade para fazer pronunciamentos públicos incentivando ou pressionando em relação, por exemplo, à Amazônia, ou ele fará isso de forma mais sutil, seja nas conversas com a primeira-ministra, seja em conversas a portas fechadas, por exemplo, com autoridades brasileiras? Então, eu acho que para qualquer figura pública, ou para nós como diplomatas, é importante lembrar que a gente tem papéis diferentes. Aqui, o que vai acontecer, ele vai virar o rei, e eu não quero deixar comentários sobre o que ele vai fazer, mas ele já tem, o ponto importante para nós lembrar aqui, ele já tem um melhor treinamento que ele podia ter para esse posto, para entender quais são as diferenças entre príncipe e rei, que é seguir, olhar a sua mãe por bastante tempo, como ela fez isso com grande honra. Então, eu acho que ele vai entrar com todo esse conhecimento, com essa experiência que vai ajudar ele a fazer essa transição, que é uma transição, mas que vai ajudar ele. A gente quer agradecer, então, a disponibilidade do cônsul-geral do Reino Unido no Rio de Janeiro, Anju Noorani, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado.